Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Aprendizes do Evangelho. Como é bom, não é mesmo? Entender, aceitar, construir um novo eu através de todos os ensinamentos do Cristo. Muito bom estar aqui. Esta semana e hoje, no sábado, terminamos o estudo sobre o fortalecimento espiritual. Durante toda essa semana falamos sobre isso, de como podemos nos fortalecer. Nós sabemos que todos os dias nós passamos por coisas agradáveis e outras não tão agradáveis, desafios, construções, fortalecimento tanto para nós como para entes queridos de nossa família, para amigos. Por isso é tão necessário a gente se manter equilibrado, fortalecido, para que a gente possa levar para os outros o que nós estamos construindo através do estudo para nós mesmos. Então, para este fortalecimento, é necessário o que nós estamos fazendo agora. Nesse momento, estamos sintonizados com o estudo do Evangelho, nas nossas casas, aonde frequentamos, aonde a gente assiste a palestra, quando a gente ouve músicas espíritas, quando a gente ouve cânticos, quando a gente assiste filmes que nos dão entusiasmo, que nos fortalecem, que nos fazem acreditar que todos os dias nunca somos esquecidos pelo nosso Pai. O estudo, ele nos esclarece e através desse esclarecimento eu consigo perceber, olhar o mundo com outros olhos, olhos que estavam fechados, olhos que não tinham uma referência de para onde olhar. Vocês não sabem, quando a gente anda na rua, já pensou assim, a gente andando na rua sem nenhuma placa, sem nada nos dizer uma direção, como você ia se sentir? Imagine sem o GPS, que muita gente falou, mas tem o GPS. Imagine sem o GPS também. Nós não íamos nos sentir perdidos? Como chegar? Como ir? Como atingir o meu objetivo da chegada? E é isso que o Evangelho faz conosco. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, eles são referências, eles são as placas da nossa vida. Eles são o GPS que nos conduz com segurança ao nosso destino, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, é através do nosso estudo, é através da codificação de Allan Kardec, mais uma vez, falando o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fornecem esse mapa moral e racional para lidar com as adversidades da vida. Nós poderíamos ir por caminhos tortuosos, mas o Evangelho nos indica o quê? Olha, não vai por aí não, a porta está mais larga, mas eu aconselho a porta estreita. Cuidado, está muito fácil, tudo que é fácil pode ser também nos retirado. Tudo que vem fácil, vai fácil também. Cuidado com o caminho mais curto, prefiro o caminho mais longo, mas não terá atalhos, não terá aonde você às vezes ser constrangido, ser limitado, ser assaltado.
Então, o Evangelho ele está ali, como uma luz iluminando o caminho. Mas muitas das vezes a gente quer olhar para o outro lado e a gente se dá mal, não é mesmo? Então, com certeza, o estudo e esclarecimento, a leitura nos dá essa compreensão. Então, nunca deixe de ler, meu irmão, nunca deixe de estudar. Acompanhe sempre o novo livro, compre o novo livro, acompanhe os estudos, insista no caminho certo, no caminho do bem. Às vezes a gente pensa assim, mas se eu atravessar aquele rio, eu vou conseguir chegar na outra margem mais rápido. Mas aí vem a tromba d'água, aí vem a correnteza forte e nos leva no que a gente parecia que era um caminho tão ali, a gente se vê levado por uma correnteza, levado por uma tromba d'água. É isso que a gente quer para a nossa vida? Não. Então, vamos através do estudo conquistando esse nosso fortalecimento. Outra coisa, vigilância dos pensamentos. Você tem vigiado o que você pensa? Não, mas eu não falei nada. Gente, o pensamento é a palavra não falada. Se você pensou, já era. Já escorregamos 2, 3 degraus. Puxa, mas eu nem falei, mas pensou. E é assim que acontece. Então a gente tem que vigiar até o nosso pensamento, porque o nosso pensamento fala do que o nosso coração está cheio. E muitas das vezes a gente não consegue só pensar, a gente tem que extravasar. E aí a palavra é flecha deferida. Uma vez que você soltou a flecha e ela alcançou o alvo, já era. Ela feriu, ela matou e magoou. Por isso devemos vigiar a nossa palavra, porque quanto mais nós formos dóceis, meigos, que sejamos nós o instrumento de calma, de concórdia, que a gente evite a discórdia, que a gente evite o transtorno, que sejamos nós os causadores da paz. Então, eu espero que vocês tenham nos acompanhado. Se vocês perderam esses ensinamentos tão importantes, vão lá no YouTube. Lá vocês vão encontrar toda a nossa programação da semana inteira. E foi muito importante trabalhar esse tema do fortalecimento espiritual. Como é bom eu ter calma, eu ter equilíbrio, eu ser fortalecida na minha fé. A fé que nos dá a força da caminhada, a fé que nos faz atingir os nossos objetivos de conquistar a serenidade, a aceitação, de praticar o perdão. Como é bom sermos fortalecidos com o estudo do Evangelho, com o estudo do Livro dos Espíritos, para que pratiquemos o bem e a caridade. Através deste estudo, com certeza estamos trabalhando a nossa reforma íntima e, com certeza, também estaremos sendo espíritos melhores para, num novo recomeço, sermos cada vez mais prósperos espiritualmente. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Relicário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. Leitura número
2. Orientação. Meu irmão, que Jesus nos abençoe a todos, fortalecendo-nos nas realizações de seu reino divino. O caminho é ainda o mesmo, não temos roteiro diferente daquele traçado pelo Divino Mestre à nossa atividade. Servir sem recompensa, amar sem reclamações, amparar aqueles que nos ferem, auxiliar os que não nos compreendem ainda, orar pelos que tentam perturbar-nos, levantar os que caem ao longo do caminho, viver os ensinamentos do bem antes de transmiti-los a outrem, edificar o reino do Senhor dentro de nós mesmos, sem exigirmos a construção evangélica dos vizinhos. Converter-nos substancialmente ao bem, com o Cristo colaborador na paz de todos, sem esperar retribuição do próximo. Confiarmos em Jesus, ainda que tudo constitua ameaça em derredor. Estes, meus amigos, são princípios de nossa orientação, que não devemos menosprezar em tempo algum. Prossegue com a tua sinceridade de aprendiz, fiel do Evangelho, através do caminho áspero. Não te desvie a tempestade que modifica e renova os quadros em torno. Acende a tua luz e serve ao Senhor, servindo as criaturas. Na realização deste sagrado propósito reside hoje, aqui e agora a nossa imediata missão. Que o Senhor te abençoe, nosso querido Emmanuel. Sim, a orientação do Espiritismo sempre foi e sempre será o servir e não reclamar, amparar, mesmo que aquele tenha te ferido, auxiliar, mesmo os que não te compreendem, e orar pelos que nos perturbam. Que vantagem tem em amar quem nos ama, em orar por aqueles que oram por nós? Bem-aventurados os que têm no seu coração o amor incondicional, pois será deles o reino do Senhor. Estamos aqui para trabalhar esta construção em nosso aperfeiçoamento moral. Então, meus amigos, devemos sempre estar em comunhão com os ensinamentos do Cristo e assim, cada vez mais, o seu propósito há de residir hoje, aqui e agora, nessa nossa missão. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a Deus com seus anjos de luz que sempre estão nos iluminando. Gratidão. Agradeço sua doação de itens de cama, mesa, banho, móveis, roupas, brinquedos, sapatos para o nosso bazar, que muito nos ajuda. Gratidão aos nossos benfeitores que são incansáveis em ajudar a casa, sempre colaborando com tudo que a casa vai precisando. Muito obrigado. Gratidão por sua doação, pois nunca ache que é pouco, pois juntos somos mais fortes. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração.
Nessa quarta-feira, dia 22, faremos a nossa palestra. Chegue às 4 horas e começará às 4h30 até às 5h30. O tema será a lei de causa e efeito, o karma e a justiça divina, com o nosso expositor Américo do Jeite. Não perca! E também não perca as atividades da casa, como quarta-feira, dia do estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, quinzenais a palestra, de 4 às 5h30. E quinta-feira, a reunião do luto com a nossa querida psicóloga Ceíra, de 1h45 às 3 horas. E na quinta-feira também, o reiki, de 2h30 às 4h30. Vocês já anotaram na sua agenda? Em agosto, dia 16, o nosso almoço fraterno, no mês do papai. Então venha neste mês, prestigie trazendo seu papai. O nosso querido pai Geraldo de Aquino terá muito prazer em receber vocês aqui. Vamos agora aos aniversariantes do mês de julho. Marco Antônio Moreira de Barros, Maria Madalena Cândida de Oliveira, Carlos Gonçalves Filho, Maria Alice Ranauro. Parabéns! Que Deus ilumine, proteja, abençoe, que seu dia seja repleto de bênçãos. Você também é aniversariante de julho e eu não falei o seu nome? Aí vai o nosso abraço. Que Deus ilumine o seu dia, reúna os seus amigos, apague a velhinha e não deixe de comprar o seu bolo. Agora que falamos sobre tudo que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo, que tanto ajuda aqui a casa as nossas vovós. Você pode colaborar trazendo um alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, produtos para o mingau da vovó, como farinha láctea, maizena, mucilão, aveia, biscoito creme cracker, maizena, óleo e sucos diversos. Também precisamos de produtos de limpeza, que deixam a nossa casa tão cheirosa, para que quando você chegar aqui, você veja o cuidado que temos com as nossas vovós, como cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros. Nós agradecemos. Mas se você não puder trazer esses itens até a casa, nós também temos a nossa conta no Banco do Brasil. Poderia anotar? Agência e conta? Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Temos também o Pix, que é o nosso CNPJ. Anote, por favor, 34022 756 000153. Temos também a nossa conta aqui do Santander. Quer anotar o Pix? Então fique à vontade. 21 99 83 69 710. Prefere anotar a nossa conta, agência e conta do Santander? Então, por favor, agência 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir em nossa assistência
para dar um beijinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, como um gostoso lanche, um momento musical, uma roda de leitura, elas também irão adorar. O nosso horário de visita para estes momentos especiais e para a sua visita é de 3 às 5. Você também pode anotar o nosso contato e assim programar conosco a sua visita e esse momento festivo. 21 2462 5176, nosso contato aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Nosso endereço é Praia da Rosa, aqui na Ilha do Governador, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Para você, o centro da cidade fica mais perto? Então visite a nossa sala lá na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. E a Maria Bonfim também estará lá para te receber. O nosso contato da sala, anote por favor, 3190 3873. Por este número você pode passar o nome para a prece ou agendar sua visita para sua contribuição para o bazar ou financeira. A Simone pode lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos muito a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Gostaria de mandar um e-mail com o nome para a prece? Então anote: nomeparaprece@gmail.com. Lembre-se, se você quer falar sobre o seu aniversário, mandar para nós com 1 mês de antecedência da data festiva, ok? Perdeu algum programa e gostaria de ouvir novamente? Entre lá no nosso YouTube e você terá acesso a toda a nossa programação. Anote o endereço, @ACE Paulo de Tarso. Posso te pedir um favor? Lá tem um joinha. Você pode deixar o seu joinha? E também tem um sininho. Se você ativar o sininho, você estará sempre recebendo o novo programa que entra no canal. Você gostaria de ver as fotos da nossa casa? Então acesse o nosso Instagram. Siga a gente no Instagram. O endereço é assistência_espírita_Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações.
Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, amigos, amigas. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nas instruções dos Espíritos. E hoje, o item 14, vamos estudar a mensagem de Francisco Xavier em Bordeaux, 1861. Diz-nos o seguinte, nosso irmão: que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade por a privar-de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará por haver roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou na dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, afronta qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede e da vingança. Triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Então, o nosso irmão Francisco Xavier está fazendo aqui um retrato bem verdadeiro do que se trata um duelo. Alguém que foi ofendido tem muita razão para estar chateado, triste, até pensar besteira do outro e tal. Mas se pensar que só vai limpar sua honra da ofensa recebida com o sangue do outro, isso não resolve absolutamente, além de pôr em risco a sua própria vida. Pode ser que seu sangue que venha a ser derramado, se o outro for mais ágil na disputa de vida ou morte. Então não é isso. Além do que, se o outro falou de você é uma mentira, o tempo vai esclarecer, isso vai ficar esquecido. Agora, se há uma morte envolvida, se você matou alguém por isso, vai ficar sempre aquilo. Ele matou porque foi chamado disso, vamos sempre se lembrar. Então, e se é você que morre, aí ele morreu porque estava sem razão mesmo, ele é aquilo mesmo que falaram. Então, não tem motivo. Não vai, o sangue não vai apagar. Então, nosso irmão está mais do que certo em mostrar que duelo é uma coisa totalmente sem sentido. Não vai resolver.
não vai limpar o nome, não vai fazer as coisas voltarem ao que eram antes. Ao contrário, só o esquecimento, o perdão é que faz as coisas começarem de novo, tudo numa boa. É mais duro, é mais difícil engolir o orgulho, engolir sapo, é mais difícil, mas é o certo. Esse é o certo. Nós temos que sair da época da barbárie, que ainda estamos. Nós reclamamos aqui o tempo todo da violência, que o povo está violento, que o jovem é violento. Mas tudo isso é culpa de quem? É nossa. Nós somos ainda assim. Temos que nos esforçar para mudar nossa tendência a resolver as coisas com violência. Esse instinto ainda animalesco de reagir a qualquer coisa não cabe mais em nós, seres humanos, ainda mais nós cristãos e muito mais nós espíritas, que nós sabemos as consequências na espiritualidade de todo o ato de violência que praticamos aqui. Porque se conseguimos nos vingar de uma pessoa que nos ofendeu, lá na espiritualidade ele tem amigos que vão se tornar nossos inimigos e vão tumultuar a nossa vida. Então nós sabemos que totalmente contraproducente a atitude de se vingar, de dar o troco, de tratar como uma moeda, de não levar desaforo. Isso tudo só atrasa a nossa vida. O que faz a nossa vida ficar mais leve, mais tranquila, é fazer aquilo que a minha mãe dizia, tomar um chá. Chá pra lá. É a melhor coisa que tem. Chá pra lá e vida que segue. Aí sim, nós vamos fazer aquilo que o Cristo mandou e vamos contar com a proteção de irmãos como o próprio que escreveu aqui a mensagem, o Francisco Xavier. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Leitura número 9. Quanto aos outros. Se você acredita que pode alcançar a sublimação espiritual sem os outros, de certo, ainda não chegou à verdade. A vida foi criada à feição de máquinas complexas, em que as peças diferenciadas entre si guardam função específica. Não fuja à engrenagem do seu grupo se deseja aperfeiçoar-se e progredir. Os outros são as áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. Através deles é que você se analisa para observar-se com segurança. Não tente transformá-los de imediato, porque qual ocorre conosco são espíritos em evolução, caminhando entre dificuldades e sombras para o conhecimento superior. Não exija deles a perfeição que estamos ainda longe de possuir. Esse nos ensina a paciência, aquele a compreensão, aquele outro o imperativo da bondade, tanto quanto somos pessoalmente para cada um deles testes vivos nesses mesmos assuntos. Acredite, sempre que os outros nos apareçam à maneira de problemas, somos para eles outros tantos problemas a resolver. Diz você que precisa identificar-se com a vida e descobrir-se para fazer o melhor. Entretanto, unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para as conquistas supremas da felicidade e do amor. Continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje
os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Bianca Marcele Souza Salme Cardoso, Rosileide Guimarães, Carlindo, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado, Creuza Batista Salema Gastão Ribeiro, Daniela Salema Gastão Ribeiro, Salete Santos Teixeira, Wellington Fernando de Moreira, Mariane Medeiros da Silva Barbosa, Sheila Medeiros da Silva Barbosa, Caxiel Medeiros Afonso, Rebeca Medeiros Afonso, Maria Morgana Medeiros Afonso e Joaquim Medeiros Afonso. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ubirajara Gomes, Lúcia Gomes de França, Rui Alves de França Filho, Jair Gomes, Valdir André dos Santos, Maria dos Santos Gomes, Martinha Zenaide Mendes Coimbra, a Maria dos Santos Gomes, Tereza Santos Araújo, Dagmar André dos Santos, Marli da Silveira Fragas, Lucélia Henrique Veigas, José Cruz, Paulo Roberto de Andrade, Jonas Guimarães de Brito. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, numa só existência, podes viver diversas situações. Num só dia, é possível a prática de atos numerosos. Numa hora apenas, tua mente pode criar múltiplos pensamentos. Não olvides que todos nós estamos plantando espiritualmente no tempo. Articulas os acontecimentos que te rodeiam para o bem. Insiste na projeção dos atos que te possam honrar. E ajuda a ti mesmo, imaginando o que seja útil e edificante e belo. Não é necessário perder o corpo no túmulo para que venhas a renascer. Cada instante, quando queremos, pode ser o começo de gloriosa renovação, tanto quanto pode representar o início de quedas e equívocos deploráveis. Auxilia a ti próprio, meu irmão, produzindo sempre o bem. Sem que percebas,
vives invariavelmente nas vidas que te cercam. Observa o que trazem ao coração aqueles que te acompanham. Se a mentira ou a aversão te visitam, não te esqueças de que constituem os frutos de tua própria plantação. Cada criatura reflete em si aquilo que lhe damos ou impomos. Nas alheias demonstrações para conosco, é possível analisar a qualidade de nossa sementeira. Aprendamos assim a cultivar o auxílio fraterno, o trabalho construtivo, a concórdia santificante e a solidariedade fiel, através de todos os passos e de todos os minutos, porque o amanhã será a resposta viva à nossa conduta de hoje, tanto quanto a bênção ou a dor de agora consubstanciam os resultados das nossas ações de ontem. Meu companheiro de todas as tardes, caminha, iluminando a estrada com os recursos da bondade e da alegria, convicto de que a nossa família na eternidade é constituída de nossas próprias obras, e desse modo estarás organizando magníficos moldes espirituais para as tuas novas tarefas na elevação ou na reencarnação em futuro próximo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor,
que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.